Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. O vídeo de hoje é um vídeo que muita gente me pediu, mas não para falar somente dessa caixa, mas de diversas versões, né? Então eu acho que o vídeo de hoje ele é uma apoteose à série, né? Que é uma série que eu acho que ela foi sim a responsável pelo grande boom, né, do board game moderno no Brasil, né, por conta da sua primeira edição desse jogo que eu vou mostrar hoje. Então hoje eu vou mostrar a segunda edição, que não é mais um produto novo, mas que ele está vigente, presente e principalmente onipotente dentro do que ele se propõe a fazer, que é reunir muita gente em volta de uma mesa e deixar todo mundo gritando igual maluco. Então, sem muita enrolação, vamos falar hoje de um verdadeiro clássico moderno, que é o Zombicide. E o Zombicide aqui na sua edição 2.0. O Zombicide, segunda edição, ele é um jogo do Jean-Baptiste Lullier e do Nicolas Rowe, né? Aí também tem o Rafael Guiton. E ele coloca aí do arte do Edouard Guiton. Uma coisa que é muito legal, se a gente falar qualquer coisa, é como a franquia evoluiu. Né? Não só na qualidade das suas miniaturas, né? Porque o nome da empresa é Cool Mini or Not, mas principalmente na arte, na ideia gráfica. O Zombicide, eu gosto de dizer que ele é um verdadeiro desbunde visual. Então, às vezes, você pode não gostar muito do jogo, e tá tudo bem você não gostar do Zombicide, mas não tem como você não ceder ao apelo visual da franquia. Lá fora, ele é da Cool Mini or Not, e aqui no Brasil, desde a sua primeira versão, ele é publicado pela Galápagos Jogos. E também o Zombicide, além de ter feito esse boom, né, com o board game no Brasil, ele também foi responsável pelo boom da Galápagos Jogos, lá atrás. Ele é um jogo aí que ele coloca de 1 a 6 jogadores, joga bem em qualquer número. Cara, eu amo jogar Zombicide solo, né? Desde que eu esteja controlando, assim, por exemplo, 2 personagens, ou até mesmo fazer aquelas missões introdutórias, que elas contam a origem, né, o background dos personagens dessa caixa. Se você não sabe do que eu estou falando, essas missões elas não estão disponíveis nessa caixa, mas elas estão no site da Cool Mini or Not, e se eu não me engano na Ludopédia também, e no próprio Board Game Geek o pessoal já disponibilizou essas missões bonitinhas, traduzidas lá, com tudo que você precisa. Então se você tem seu Zombicide 2.0 e tá na carência de amigo para jogar, perde tempo não, porque ele joga muito bem sozinho. Ele coloca a idade a partir de 14 anos, eu acho que é ok, dá pra jogar com os mais novos, mas eu acho que a idade tá ok, ainda mais pelo tema, você tá chacinando gente, né? Você tá trucidando corpos putrefatos à sua volta, e ele coloca ali tempo de partida de 60 minutos, tá correto, tá? Acho que dependente do número de jogadores, se as pessoas pegam a ideia do jogo, ele ó, flui Fast and Furious. O que vem no jogo? Vem até então o maior manual, né, de um jogo Zombicide, que ele tem incríveis 60, não, 70? 66, 68 páginas. Tá? Esse manual tem incríveis 68 páginas e não é enrolação, tá? Essas páginas, o conteúdo delas realmente é importante. Assim como nos outros jogos da franquia, ele vem com diversas cartas, né, no tamanho Mini American, onde a gente vai ter cartas que são desde coisas que os jogadores encontram no cenário, vai ter o famoso tunadão e aqui o carro de polícia. Nós temos as cartas das abominações, que são o destaque de qualquer mesa de Zombicide, e aqui todas elas temáticas, né? Então nós temos a Abominação Delegado, nós temos a Abominação Radical, nós temos o Paciente Zero, né? Que é a primeira vez que a franquia explora isso de fato. E aqui o Abomendigo, esse nome é horroroso, porém funciona bem. A gente tem também aqui mais os itens iniciais, né? As cartinhas de itens iniciais que os sobreviventes vão pegar. Nós temos as cartas dos itens vermelhos, que são... dizem que algumas franquias têm os seus Holy Grails, né? Os seus cálices sagrados ali, né? E o Zombicide ele tem aqui. Então aqui acho que essa é a maior de todas, a AK-47 dourada e tantas outras armas que elas ficaram famosas, mas principalmente por elas estarem presentes nas artes dos personagens principais da série, né? Ó, armas duplas, ó, coquilha dourada e assim por diante, tá bom? Essa aqui é a né, que é pra você você pega um zumbi, na verdade, né? Isso não é uma arma. Aí diversas cartas de equipamento que nós vamos ter desde motosserras, escopetas, fuzis, facões, mapas, lanternas, cara, tudo que você imaginar tem aqui. E lógico, tem as cartinhas também que quando você tá procurando, você pode encontrar os zumbis. E aqui o baralho de zumbis propriamente dito, né? A mecânica do Zombicide é que os jogadores, se por acaso você está vendo esse vídeo e você não conhece Zombicide, tá tudo bem, tá? Eu apresento os jogos, ainda mais quando eu apresento um jogo muito clássico, né, muito difundido no Brasil como esse, pressupondo que você que está assistindo já conhece o jogo, mas caso você não conheça, não tem problema. No Zombicide, os jogadores eles vão subir de nível, né, de acordo com essas cores. Então todo mundo começa aqui
no nível azul, depois é pro amarelo, pro laranja e pro vermelho, né? Só que isso não é que eles sobem em conjunto, ele é um jogo cooperativo, mas às vezes alguém pode disparar, você vai ganhando pontos de nível de acordo com você encontra itens no cenário, que são geralmente as caixas de objetivo, ou para cada zumbi que você elimina. Tá? E aí quando você chega nessas dashboards aqui, ó, que eu já vou falar sobre elas, mas basicamente sempre que você vai matando um zumbi, você vai subindo isso aqui. Quando você chega no nível amarelo, independente de você ter chego, o resto da mesa não. Todas as cartas de zumbi agora que vão abrir, elas não vão mais entrar essa quantidade de zumbis, ela vai entrar isso aqui. E aí para os níveis seguintes, a mesma coisa. Tá? Mecânica muito simples e funcional. Então aqui as famosas cartas de zumbi, onde nós temos aqui literalmente o inferno na Terra, né? O Hell on Earth. E aí o grande mote da série, né? Quando a gente fala de Zombicide, a gente fala de um jogo cooperativo muito bem estruturado dentro do que eles propõem a fazer, mas principalmente das miniaturas dele, tá? Então, mais uma vez, eu não consigo defender Zombicide nesse sentido, tá? Eu adoro a franquia, mas os inserts da Cool Mini or Not, mais uma vez, eles servem para guardar absolutamente nada. Então você tem que socar as coisas aqui, muitas vezes de qualquer jeito. Então aqui você tem miniaturas nas cores laranja para os sobreviventes, e aqui você vai ter as miniaturas das abominações, que eu mostrei as cartas, e diversos outros tipos de zumbi. Uma curiosidade legal dessa caixa é porque os zumbis, até para ficar mais fácil de localizar, pela primeira vez até o lançamento dessa caixa, eles têm cores diferentes. Então você vai ver que tem zumbis em tons diferentes de cinza. Isso é mais fácil, isso ajuda para a hora de guardar, mas também principalmente para a hora de localizar. Bela sacada de produção por parte do pessoal da Cool Mini or Not. Aí a gente vai ter os dados, né, que são dados comuns de 6 lados, bases para os jogadores saberem quem é o seu personagem, ali como lembrete para os outros também, marcadores para você colocar na sua planilha de controle e muitos tiles que eles ficam encaixadinhos aqui no fundo, que são os tiles de cenário. Então esses tiles, eles sempre são dupla face, você vai juntar diversos deles de acordo com o manual mandar para você montar o seu cenário, mas nada te impede também de você criar os seus cenários, né? Então para os fãs aí de jogos como Super Mario Maker e afins, o Zombicide permite você fazer isso também, você montar os seus cenários. Mas também é muito legal, porque no site da Cool Mini or Not eles disponibilizam, dezenas de cenários, dezenas. Aí aqui, por último e não menos importante, os sobreviventes, tá? Então aí, voltando aqui para essa explicação clássica, esse personagem aqui, para quem não entende a referência, isso é uma coisa muito legal também da franquia, é que todo personagem de Zombicide, no geral, ele é uma referência a algum personagem da cultura pop, ou algum filme, alguma obra literária, coisas do tipo. Tá? E nos seus Kickstarters, no passado, você tinha coisas muito legais, até caras como, por exemplo, Snake Plissken, né, que era do Fuga de Nova York, ou até mesmo as miniaturas das Tartarugas Ninja, que eu tenho aí até hoje guardadinho, isso é priceless, não tem mais preço isso, e também coisas recentes que estão saindo agora, como The Boys, Thundercats, né, para a versão do Black Plague, as miniaturas do Iron Maiden, né, do Edge, que servem tanto para o Zombicide como para outros jogos da Cool Mini or Not, e afim, assim, Zombicide é um desbunde mesmo, tá, em todos os sentidos. Então, quando a gente tem essa planilha aqui você vai colocar as suas cartas de itens, né? Então você sempre vai ter uma carta de item aqui. Aqui você vai usar para colocar os seus marcadores, então conforme você vai ganhando habilidades, você vai espetando elas. Então você já começa com uma, quando você chega no nível laranja, você escolhe uma, aliás, laranja não, perdão, amarelo. Quando você chega no nível laranja, você escolhe uma de duas, e quando você chega no nível vermelho, que é o máximo, você escolhe de uma de três. Tá bom? E aqui nós temos o marcador de vida. Muita gente reclama que no Zombicide se tem pouca vida, mas o objetivo do jogo é ser difícil. Ele é um jogo de sobrevivência, ele não é um jogo de combate. O combate existe? Existe, mas não é o foco. Tá? Então eu acho que eu não tenho mais muito o que falar, eu posso até mostrar um pouco aqui, né, sobre as cartas dos sobreviventes, que vem com as suas habilidades, e aqui parte de trás vem explicando, né, para você tirar um FAQ ali, um Frequent Asked Questions, rapidinho ali para vocês. Então, falar um pouco dessa versão, mas principalmente, né, aproveitar que eu tô chegando aí no episódio 600, e por muito pouco esse jogo não foi o episódio 600, para falar um pouco da história do Zombicide, né, a minha visão da franquia. Todo mundo que é público aqui do canal de longa data sabe que lá no passado eu tinha problema, e tem até hoje na real, muito grande com as primeiras caixas do Zombicide, né, que é a primeira edição, que era a primeira caixa, a segunda e a terceira, tá? Porque eu achava que você ficava muito à mercê do jogo, eu achava que você não tinha muito controle das suas ações ali, e tudo se resumia a um Dice Festival, assim, sabe? Sai jogando dado e seja o que Deus quiser.
É ruim? Não, né? Só que era o tipo de jogo que eu não gostava, tá? Não gostava. E conforme o Zombicide foi evoluindo como jogo, quando chegou o Black Plague, quando chegou o Green Horde, quando chegou principalmente o Invader, né, onde trouxe a regra de fogo concentrado, ali ficou muito claro que a Cominor Norte ela não só estava criando regras específicas para cada caixa, mas ela estava evoluindo no desenvolvimento do jogo, mas principalmente no feedback da comunidade. Tipo, as pessoas começaram a criar muitas house rules para o Zombicide que eram infinitamente melhores do que as regras do jogo original. E esse jogo aqui, ele além dele ser o epicentro disso, né? Você vê que aqui os caras conseguiram reunir todas essas ideias de uma forma perfeita. Ele consegue ser o mais temático de todos, tá bom? Até hoje. Então, por exemplo, aqui você tem sobreviventes que são crianças. Né? Até pegar um aqui, ó, o Bunny D. E é legal porque as crianças, elas têm a habilidade de poder passar correndo no meio dos sobreviventes, porque elas são sobreviventes não, dos zumbis, porque elas são pequenas, tá? Então é muito bacana como eles trouxeram habilidades que estão realmente presentes em obras, né, de apocalipse zumbi, e não só habilidades de combate para sair explodindo tudo que se move. Então eu acho que o Zombicide 2.0, ele é um must have, assim, sabe? Ele é aquele jogo que ele é ludoteca básica nos dias de hoje. Se você parar para analisar a história do jogo, ele tem mais de 10 anos. Né? Então tudo que está saindo, eu vejo muitas pessoas comentando assim, mais uma caixa do Zombicide com um tema diferente. Toda caixa traz uma proposta nova. Tá? A mecânica de rolar dados é a mesma, mas Undead or Alive, por exemplo, que é ambientado no faroeste, ele é considerado por todos que jogaram todos os jogos da franquia como o melhor no conjunto de regras. Ele é o que te dá mais dinâmica com o jogo, mais controle. Ele é o jogo que vai te fazer pensar de fato e não só contar com a sorte dos dados. Né? A gente tem algumas caixas temáticas, como teve a do Dawn of the Dead, que é baseada no primeiro filme do George Romero. Teve uma caixa que foi anunciada, que é daquele filme do Zack Snyder, da Netflix, que agora eu esqueci o nome, mas é aquele filme de zumbis, que aquele filme é um filme de Zombicide, perfeito, assim, sabe? Se você gosta de zumbis, né, mas se você gosta do Zack Snyder, que é um diretor que a gente sempre fica ali, né, tipo, acertou ou errou demais, esse filme que agora eu esqueci o nome, ele também teve uma caixa anunciada do Zombicide. E Zombicide está sempre recebendo muitos produtos. Então, cada caixa base, ela contém, assim, muitas expansões. Então, para esse base aqui, a gente tem as expansões que eu falei, do The Boys, Tartarugas Ninja, tem coisas como expansão de Abominação, as expansões de campanha, Washington DC, a expansão do Rio de Janeiro, que vou deixar registrado aqui, para mim é um crime essa expansão não ter um jiu-jiteiro. É um absurdo, fala, mas como é que você cria um jogo ambientado no Rio de Janeiro que não tem um sobrevivente jiu-jiteiro? Não é porque eu sou do jiu-jitsu, é porque lá é a meca do jiu-jitsu, é no Rio de Janeiro desde sempre, todo mundo sabe disso. Né? Tudo bem, eu até vi que os caras deram entrevista na época falando que eu coloquei sobreviventes com pessoas que eu tinha contato. Tudo bem, mas tem o Neymar lá, não vem me falar que você tem contato com o Neymar não, porque você não tem não, tá? Você não tem não vem com esse papinho furado não. Mas enfim, isso é só uma brincadeira, mas é uma crítica assim, de fato. Eu acho que o Zombicide ele é um jogo perfeito no que eles propõem fazer. Eu acho que ele é um jogo que, se você não gosta do tema dos dias atuais, cara, vai lá pro medieval. Se você não gosta do medieval, vai lá pro futuro. Se você não gosta do futuro, vai pro Velho Oeste. E agora vai sair o White Death, né, que já está anunciado lá fora, que vai ser uma volta ao medieval, mas agora vai um medieval com um pouco de high fantasy. Então assim, eu acho que o Zombicide ele é um produto ao qual ele não tem limites. Ele não tem uma linha final, tipo, fizemos tudo que dava para ser feito, exploramos tudo que dava para explorar o Zombicide. Não, negativo. Eu acho que ele é um jogo que ele ainda vai ter uma sobrevida muito longa, mas principalmente, para você que está vendo esse vídeo, cara, o Zombicide é aquele jogo legal para você falar assim, gente, ninguém tá muito afim de pensar hoje, né? Vamos jogar aquele jogo leve, mas que é frenético, fica todo mundo desesperado com medo de perder? O Zombicide sempre vai ser uma ótima opção. Então fica aqui, pessoal, ó, pra você que, por algum acaso, você não conhece o Zombicide, que eu acho difícil, tá? Mas você tá com vontade de comprar um, a segunda edição, ela é perfeita. Eu gosto de todas, sendo muito franco, tá? Pode ver o histórico do canal aí, as do Black Plague pra frente, eu fiz review de praticamente todas. Eu adoro, né, as caixas do Zombicide, mas a 2.0, principalmente pelo conjunto das expansões que ela tá trazendo em tempos recentes, ela se tornou a minha favorita, beleza? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Aquele abraço. Tchau, tchau.